Muito boa noite, que Deus e paz do Divino Mestre Jesus continue em nossos corações e nossas mentes. Dando continuidade no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos, irmã, mãe e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que Jesus mais uma vez promete, mais uma vez, mais que prometer, ele declara, porque as promessas, você mantém as promessas, uma promessa, não sei se depois vai manter, se vai ser assim. Não, Jesus é categórico, fala, olha, vai ser assim, assim, assim. Quer dizer, ele já desvela o futuro, com uma condição, que a gente que quer seguir ele tem que deixar seu pai, sua mãe, suas irmãs, quer dizer, a família, as terras, entendida como o que ele possui, os bens. E hoje em dia, sabe, vou deixar o apartamento, vou deixar o meu serviço, vou deixar o que eu tenho materialmente falando. Que nós achamos que é nosso. Nós achamos, porque na realidade tudo é de Deus. Tudo é emprestado. Tudo é sujeito a mudanças. Aquele famoso ditado filosófico que fala que nada é mais definitivo do que o provisório. Porque é sempre uma mudança, sempre muda. Nós mudamos, o nosso corpo muda. Então, nós precisamos estar preparados para essas mudanças, ter coragem de seguir as mudanças, porque nós não conseguimos mudar, ficar na frente. Bom, quem fica na frente são somente os gênios ou espíritos elevados, não? Que então ele já está antevendo o futuro, tem já uma, como pode dizer, uma previsão do futuro, uma visão do futuro, não? Que então ele já pode fazer. Mas normalmente falando, o futuro sempre nos surpreende, tanto de um lado positivo como no lado negativo. Geralmente o lado negativo que nós enxergamos, no lugar de enxergar o lado positivo do futuro. Bom, estava a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava-lhe para acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Como nós falamos já algumas vezes, quando eles dizem, vamos subir a Jerusalém, porque Jerusalém, nós já tínhamos explicado também uma coisa, é fácil para verificar, ele se situa em cima de um monte. E não tem como ir naquele monte e descer do outro lado. Quer dizer, é uma estrada obrigatória. Vai em Jerusalém e acabou. E para ir em Jerusalém, tem que subir. Então,
na prática, na linguagem assim metafórica, bíblica, subir significa que está indo para o céu. Significa que tem uma direção espiritual. Isso é o significado que nós enxergamos, que os exegetas enxergam nesse verbo, subir. Então Jesus está subindo à frente dos outros. Então isso significa o quê? Que geralmente Jesus estava atrás, deixava os outros ir para frente, ele ficava atrás, ficava no meio, assim, não? Agora ele está indo à frente. Significa o quê? Que ele está treinando todos os restantes. Aqui não é muito bem claro se ele estava somente com os 12 ou com os outros 72, os 500 da Galileia. Não está bem claro. O que está claro é que, de repente, ele pega os 12, assim, do lado, e fala somente para eles: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue, e vai falar tudo, tintim por tintim, o que vai acontecer. Nós, como podemos dizer, poxa, mas será que Jesus não queria isso? E como podia saber? E como podia aceitar isso? Isso que é um grande desafio para nós. Porque se nós sabemos que virando a esquina vamos ser assaltados, nós não vamos virar a esquina, de jeito maneira nenhuma. Nós vamos reto, vamos voltar atrás, vamos para cima, mas nós não vamos virar aquela esquina. Oh, lá tem o ladrão que está... Mas se Deus mandar, Jesus que está falando, nós temos que aceitar isso. Por quê? Porque aquilo é uma coisa material. A coisa espiritual, como está dizendo Jesus, está subindo. Então precisa que aconteça isso. Estava escrito. Não tinha outra maneira naquela época de fazer isso. Não tinha. Se tivesse, como Jesus depois vai falar, vamos para frente, aí ele teria gostado um final diferente. Mas não tinha um final diferente. E nem como se nós vamos ver um filme, vamos falar, olha, espero que o final seja feliz. Bom, mas aí é o diretor que determina o final. Se ele gostou daquele final, faz esse final, nós não podemos mudar o final. Podemos dizer que não gostamos do final, tudo bem. Mas quem vai decidir isso é o diretor. Como no caso da vida, é Deus que determina a vida. É Ele que dá todas as bênçãos e aquelas que aparentemente são castigos. É o castigo de Deus. Bom, Deus permite isso. Se permite, tem um porquê. Né? A causa é Ele que sabe, é sábia e justa. Porque, na realidade, depois ele fala, zombará, conspirava, ele vai ser açoitado, tudo bem. Mas ele fala, depois de 3 dias, ressuscitará. E fala, ele ressuscitará. Ele fala em terceira pessoa. Como dizer? Bom, isso está me vindo na mente agora, sinceramente. É como dizer, é ele. Mas, como dizer, é uma figura, não é nada pessoal, isso que ele está dizendo. Ele não está pegando a coisa como uma coisa pessoal. Eu estou rindo porque, necessariamente, nós, quando passamos por alguma provação, por alguma coisa, é sempre pessoal, para dizer, é o nosso orgulho. Isso é comigo. Mas não é com você. É a vida que faz essa parte. Mas dessa vez sou eu. Dessa vez sou eu, outra vez será outro. E quem sabe quantas vezes nós ficamos do outro lado, prejudicando os outros. E agora, modo de dizer, tem o castigo de Deus, então nós estamos sendo fustigados, estamos sendo roubados, assim por diante, estamos sendo prejudicados teoricamente, porque na realidade nós estamos tendo o quê? A oportunidade, como nos ensina Jesus, de perdoar, de fazer o bem, de aceitar a vontade de Deus, e assim por diante. Como se diz, é fácil falar, depois fazer outro departamento.
mas nós estamos aqui justamente refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, os exemplos que ele deu e que continua dando para nós. Porque depois tem a ressurreição. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhe: Do cálice que eu beber, vos bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Aqui tem uma palavra um pouco diferente do que está nos outros evangelhos falando desse fato. Porque, na realidade, quem falou a favor dos Boanerges, os 12 irmãos, foi a mãe dele. Talvez a mãe dele falou uma vez, Jesus respondeu. Aí, depois eles voltaram a falar outra vez, porque aqui depois acabou. Aqui Jesus está finalizando a sua vivência aqui terrena. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que basicamente Jesus falou a mesma coisa, só que, veja bem, um fato é que se a mãe pede para os filhos, é um fato se os filhos, quer dizer, se essas duas pessoas pedem para ele mesmo, né? Mas tudo bem, Jesus, afinal de contas, vai profetizando para eles que fala: não, você vai a passar o que eu vou passar. Só que fala, a recompensa que eles queriam, eu não posso dar para vocês, não. Essa recompensa vai somente para quem é destinado. Então, quer dizer, estamos refletindo. Quantas vezes nós pedimos: oh Deus, me dá isso, eu vou fazer aquilo. Ah, não me interessa se eu consigo fazer, se acontece uma coisa ou outra, eu vou aguentar, não tem problema. Será que Deus é nosso serviçal, não sei como dizer, nosso empregado, um funcionário? Quem é Deus? Nós poderíamos até falar: não, Deus é Deus, nós vamos tratar Deus como se fosse o nosso empregador. Não é empregado, é empregador. Aí nós vamos... não, para aí. Jesus falou que não. Deus já determinou para quem vai essa recompensa. Ele vai dar aquela recompensa para quem foi destinada. Já está escrito. Não tem como negociar. Vamos negociar, eu vou querer. Complicado, eu vou querer. Que você vai passar, ou que todo mundo vai passar, que você precisa trabalhar, que você precisa fazer. Beleza, somos todos iguais aos olhos de Deus. Só que é Deus que manda, que fala: um vou dar uma moeda, outro vou dar 5 moedas, vou dar 10 moedas. Se lembra da parábola dos talentos? É o Senhor que determina quantos talentos um vai receber e quantos talentos vai ganhar. Dependendo depois das obras, tudo bem. Mas, pelo menos, eu nunca vi escrito na Bíblia que quem determina a recompensa, quem determina o nosso futuro somos nós. Muito pelo contrário. Geralmente, a pessoa que está querendo uma coisa não vai alcançar, por um motivo ou por outro. Então, na palavra de Jesus é a seguinte:
assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. E se Jesus fala que ele, que é o governador do planeta, que é praticamente o construtor do planeta, que para nós é como se fosse um pai, não está com esse poder de poder determinar quem senta à direita e à esquerda dele. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus disse-lhe: sabeis que aqueles que vemos governar as nações, as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui Jesus mata a charada de uma maneira fantástica. Porque depois do que falaram João e Tiago, os outros ficaram, os outros 10, né? Os discípulos, né? Os mais chegados. Você não pode fazer isso? Eles ficaram contra eles. Só que Jesus fala, calma, porque não adianta, brigar por essa coisa aqui. Muito pelo contrário. Porque a cada um dos 12 vai ser chamado testemunho. Então o testemunho é que se você quer ganhar o testemunho, você tem que ser os menores, tem que servir todos, a todos. Só que esse todos que ele está falando, Jesus, está dizendo a todos dos 12. Está falando todos da humanidade, da família, de todas as pessoas que vai a ter uma comunhão com eles, que vai ter uma vivência com eles. É bem difícil. Está colocando uma tarefa bem pesada. Mas justamente por isso Jesus falou, pare de brigar, deixe as forças para o trabalho, não para as brigas, as briguinhas. Eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente. Não interessa. Fica concentrado porque vai ser chamada a sua inteligência, a sua força. Você vai ser chamado, quer dizer, cada um de nós vai ser chamado a dar todo o melhor de si mesmo e vai encontrar coisa que nem pode suspeitar que eles têm. Por quê? Porque Deus sabe que nós temos. E tem aquela famosa ditada que fala, Deus não dá uma cruz mais pesada para os ombros que pode aguentar isso. Então não adianta se queixar. A não ser que nós temos desperdiçado as forças anteriormente em outras coisas. Aí, falar, não, você poderia ter deixado de fazer aquilo. Agora você teria mais força. E a responsabilidade de quem é? É de cada um. É pessoal. Então, ele diz, aqui fala de governar as nações, domina. Isso significa o quê? Que justamente como as pessoas pensam, não é que os seguidores de Jesus vão ficar sempre atrás, sempre escondidos. Não, muito pelo contrário. Ele vai ser os responsáveis das nações, dos povos, das famílias. Vai ter posse, sim, vai ter responsabilidade, sim. Porque senão é muito fácil, desculpe, né? Não é muito fácil ficar escondidinho, fazer as coisinhas, mas eu não posso fazer nada, não, eu sou boazinho, eu sempre oro a Jesus, a Deus, não, tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade. Servir aos outros, servir, de alguma maneira. Isso não significa outra coisa. Bom, isso que nós entendemos que Jesus está colocando aqui.
que é a coisa mais complicada, que nós sabemos que uma das provações mais fortes nessa vida, sem dúvida, a riqueza. Porque se a gente que tem muitos posses, se lembra, no passos anteriores, Jesus falava, ele era muito rico, muito difícil para um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque todas as posses que tem é muita tentação, é muito desgaste, é muita inteligência, é muito conhecimento que a gente precisa ter, é muita moral que a gente precisa ter para depois distribuir equamente e totalmente. Porque a primeira coisa que a gente pode ter, falar, eu tenho isso, não vou perder, vou procurar segurar tudo isso. Não é para segurar, é o contrário, é para gastar no sentido, para empregar, para colocar a benefício de todos. Claro que o benefício de todos não significa de jogar fora, também, porque lá não é benefício. Isso que é o complicado. Por isso que a riqueza é mais complicada que a prova da pobreza, por exemplo, ou da beldade. Ser bonito, uma pessoa bonita, tudo bem, todo mundo gostaria de ser bonito, mas depois você aguenta as tentações que a beldade está alavancando para nós? Complicado. Chegaram a Jericó, porque estão dizendo que está indo para Jerusalém. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendicando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando viu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhes disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhes disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Isso aqui é muito bonito como passagem para acabar com esse capítulo, porque dentro de tudo que vimos, não, das complicações que vai ter, que todos nós vamos ter, que faz parte da vida, aí tem o fato do Bartimeu, filho de Timeu. Então deve ser uma personagem importante, pelo menos naquele contexto, porque nos outros cegos a gente não sabia o nome. Esse aqui fala o nome, só que fala um nome, e todo mundo fala: cala-te, não, deixa quieto, cala-te. E ele gritava mais. Quer dizer, deveria ser, assim parece a cena, como dizer: não, você não vale nada, fica lá, não enche a paciência, não, Jesus tem outra coisa para fazer, não? Mas ele continua gritando. Aí uma coisa que me dá a pensar, falou: mas por que ele não levantou e não foi já atrás de Jesus? Ele continua parado. Ele esperou que Jesus mandasse os outros para que ele se levantasse. Veja bem, Jesus não chamou ele, mandou a chamar. E quando mandou a chamar, então ele pulou, deixou o manto, que nós sabemos que o manto para eles era uma vestimenta muito importante, particularmente para um cego, um mendicante assim, que era praticamente a sua casa. Tá? Aí ele pulou e foi até Jesus, que também temos que ver, se era cego, como foi até Jesus. Aqui não fala, e foi acompanhado até Jesus, mas fala, ele pulou e foi até Jesus. Bom, moral da história. E Jesus o que fala? Coloca a mão, cura ele? Não. Perguntou: o que quer que eu te faça? Aí o cego responde. Aí Jesus fala: a tua fé te salvou. Então veja bem, quando nós falamos de fé,
Isso aqui é sempre uma grande lição de fé. Nós achamos, nós temos fé, nós acreditamos em Deus, nós estamos rezando, acabou. Olha, veja bem o que o cara tive que fazer. Ficar quietinho, muito, como dizer, disciplinado, continuar sentado e só pedir. E mesmo que todo mundo falasse, cala a boca, ele continuava pedindo. Só quando Jesus falou, olha, vai chamar ele, aí ele que levantou. Como dizer, se os outros estão contra mim, eu tenho que ficar quieto, vou fazer o que tenho que fazer, pedir, mas vou esperar que eles me chamem. Aí quando Jesus veio, ele podia simplesmente falar, oh Jesus, o que quer que eu faça? Me dá a vista, por favor. Não. Ele ficou tranquilo. Ele ficou, Rabuni, que eu possa ver novamente. Isso significa que ele não era cego de nascença, mas virou cego. E falou Rabuni. Rabuni significa Rabi. Em um tono, como dizer, estava reconhecendo Jesus. E a gente pergunta, mas como estava reconhecendo Jesus? É lógico que reconhecia Jesus. Ele estava gritando já várias vezes. Só que mais uma vez, aí nós temos que ter, como dizer, aquela paciência para fazer as coisas direitinhas. Ter a paciência de fazer as coisas direitinhas. Sem paciência. Aí Jesus fala, vá e seja feito como você quer, como tu queres. Por quê? Porque é uma coisa que vem de dentro, uma coisa que nós temos que estar pronto, é uma coisa que nós vamos procurar. Isso dentro dessa lição, porque nós sabemos que tem outras lições, exemplos de fé. E essa é uma lição. Porque cada caso é um caso, tem vários casos. E em cada caso, Jesus, a providência divina, atua de uma forma diferente. Então, vamos, cada um de nós, exteriorizar a nossa fé, continuar exteriorizando, lembrando que a fé emuná dos judeus não é uma fé de palavras, mas uma fé de atos, de demonstrações de fé, de ação. O que nós poderíamos dizer, como dizer, a caridade é amor em ação. No que sentido? Eu estou fazendo a caridade, mas é o amor em ação, está fazendo com amor, está continuando fazendo, é nesse sentido. Então a fé está sendo alimentada, está sendo colocada em prática, e depois vem a resposta de Deus, logicamente. Muita paz, que o Senhor nos abençoe e que possamos continuar cada um na própria evolução espiritual. Assim seja.